Olá pessoal, uma ótima tarde a todos. Vamos aí às notícias do meio da tarde. Clima quente na comissão do impeachment, como já tem sido de praxe nas reuniões da comissão. Mas hoje é um dia especial, né, gente? É o dia em que o AGU, José Eduardo Cardoso, vai lá tentar defender Dilma Rousseff. A defesa dele, quer dizer, a figura do AGU foi aceita como defensor de Dilma na comissão. Até aí tudo bem. Eu já contei pra você algumas linhas aí de defesa do José Eduardo Cardoso. Ele vai tentar dizer que branco não é branco, amarelo não é amarelo, vermelho não é vermelho, preto não é preto, e vai tentar dizer que Dilma Rousseff não cometeu crime de responsabilidade, mesmo o crime estando escancarado, e mesmo o próprio Tribunal de Contas dizendo que Dilma cometeu as pedaladas. Mas nobres fora, a gente já sabia que isso ia acontecer. Qual é a parte nova na história que eu achei bem interessante? O seu José Eduardo Cardoso vai tentar seguir por uma linha que é o seguinte, nem defender tanto aí a Dilma, mas dizer que na verdade o seu Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, recebeu a denúncia do impeachment por vingancinha. Então ele teria feito beicinho na visão do petista porque o PT não conseguiu barrar o processo contra ele lá no Conselho de Ética, né? Por conta daquela história toda de dinheiro no exterior, aquilo que o Eduardo Cunha ainda tem que se explicar. Então o que o José Eduardo Cardoso quer dizer? Que lá na origem da aceitação do processo de impeachment teve um vício. E se teve um vício, o processo não pode seguir. Bobagem, besteira, não vai nada disso acontecer, gente, por uma questão muito simples. O processo de impeachment tem duas vertentes. Uma legal e outra política. A vertente legal, todos os pré-requisitos já foram cumpridos, seguidos, adotados, está tudo certinho. Dilma cometeu crime sem parar, é uma sucessão de crimes, uma coisa tão absurda, que é tanto crime que fica difícil até colocar num único processo de impeachment, tanto que tem dezenas na Câmara dos Deputados, inclusive um contendo a tentativa de obstrução da justiça, esse da OAB. Mas a gente está julgando, né, a nação e a Câmara, o processo de impeachment que envolve as pedaladas. Pois muito bem, até aí tudo certo. Se o Zé Eduardo Cardoso vai dizer que teve problema político, que teve beicinho do Eduardo Cunha, isso não importa, porque há duas questões, como eu disse, a questão legal, que já foi cumprida, e a questão política, que agora está sendo cumprida. Os deputados não vão voltar atrás, sabe por quê? Pelo menos a maioria. Né? Não tô falando dos vendidos, porque é uma questão de sobrevivência política, gente, preste atenção, é uma questão de sobrevivência política. Os deputados que forem expostos ao lado do PT agora vão ter que se aposentar, minha gente, a não ser que tenha um curral eleitoral e que consiga fazer uma fila de gente ali no curralzinho eleitoral para elegê-los na próxima eleição. Esqueçam, nem os deputados, nem aqueles que eles apoiarão nessa eleição e nas outras terão aí o benefício sequer do votinho, da dúvida da população brasileira. Então, e tem mais uma coisa, o Lula conseguiu a garantia de mais 39 parlamentares, eu contei pra você no meu primeiro vídeo da manhã, mais 39 parlamentares que dizem que vão votar a favor da Dilma. Mas entre dizer e fazer, no caso dos parlamentares, há um abismo. Muitos vão prometer o voto para o Lula. Muitos vão bater assim nas costas e dizer: ô, presidente, conte conosco, companheiro. Mas muitos vão trair, porque na hora de dar o voto, essa gente vai pensar na sobrevivência política, não vai querer enterrar a própria carreira, se é que eu posso chamar de carreira, né? A vida política, a biografia, junto com Dilma Rousseff, que enterrou a sua própria biografia, junto com Lula, que implodiu a sua própria biografia. Esse impeachment, esse processo vai sim ser o processo daqueles que prometeram o voto a Lula e que vão trair. E é assim mesmo que tem que fazer, porque os covardes não vão enfrentar Lula. O ideal era que os covardes enfrentassem, né, enxotassem Lula e dissessem: olha aqui, ó, você tá negociando comigo, você tá achando que eu faço negociata, né, e chutar Lula pra fora. Agora tem muito covarde que não consegue fazer isso, porque é pequenininho e porque também não tem coragem o suficiente para enfrentar, né, essa figura aí tão conhecida da política brasileira, né, inclusive pelos golpes baixos e sujos que é capaz de dar. Então estão prometendo, mas entre prometer e cumprir tem uma distância enorme, e é isso que eu quero que você preste muita atenção. Segundo ponto que eu quero que você preste atenção: Lula está articulando tudo o que pode para assumir o ministério essa semana. Lula está articulando tudo o que pode e o que não pode para assumir o Ministério da Casa Civil essa semana. Ele está tentando pressionar o máximo que pode lá no STF. O seu Teori Zavascki engavetou duas ações contra a posse de Lula. Duas foram para a gaveta já. Por quê? A teoria diz que foi vício, erro na origem, né, que pediram a ação de um jeito que não era para pedir e legalmente a ação não se sustentava. Bom,
Aí já é uma questão para os juristas, mas me parece muito estranho que Teori comece a engavetar aí as ações envolvendo, contra o ex-presidente Lula, envolvendo aí o impedimento para que ele assuma o Ministério da Casa Civil, uma espécie de um golpe não, um golpe declarado que Lula e Dilma tentaram dar no Brasil e tentaram dar na justiça, para obstruir a justiça e impedir que Lula fosse investigado de fato por Sérgio Moro e preso, porque era isso que ia acontecer e vai acontecer aí, mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Nos bastidores, há uma pressão aí para que amanhã Lula consiga voltar para a Casa Civil. Não vai ser fácil e nós temos que pressionar e temos que expor essas figuras que estão em torno de Lula para impedir com que esse golpe se conclua. Ele tem dito e já disse publicamente que quinta-feira assume o ministério. Na quinta-feira ele assume, tudo certo, mas eu disse um pouco mais cedo que só se o Supremo enlouquecer de vez para entregar o ministério para Lula nesse clima político no Brasil, sabendo que Lula tentou ir para o ministério numa jogada com Dilma para simplesmente obstruir a justiça. Seria, de fato, a assinatura de que estamos caminhando para um lado bolivariano. Tantas vezes o Supremo foi chamado de bolivariano. O próprio Gilmar Mendes muitas vezes disse que esta corte está tendendo para o bolivarianismo e eu espero que a pressão popular impeça uma loucura dessa aí às vésperas do processo de votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Lula tenta de todo jeito. Agora uma informação importante para que você guarde. Preste atenção. Boas fontes, médicos de Santa Catarina, juram por Deus e por todos os santos que viram Teori Zavascki e Gleisi Hoffmann, senadora do PT, aquela que já foi a mulher forte de Dilma Rousseff, já comandou a Casa Civil, viram os dois a sós, juntinhos, conversando em Santa Catarina, no Costão do Santinho, que é um hotel bastante conhecido. E a pergunta é, por que Gleisi e Teori Zavascki se reuniram no Costão do Santinho para conversar a sós? Para discutir o quê? Em meio a esse processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, em meio à série de ações que há no Supremo, tentando aí impedir que Lula assuma a Casa Civil, em meio à investigação que vai acontecer, sim, porque já tem dados nas mãos do Supremo, dos golpes que Dilma tentou dar na nação, as gravações telefônicas e tudo mais que se pode imaginar de provas, muito mais do que suficiente para abrir um processo de investigação contra Dilma Rousseff, que não foi aberto ainda, porque Janot e Teori, em geral, são complacentes com Dilma. Porque a petista, que foi braço direito de Dilma, que é mulher de confiança de Dilma, estaria conversando com Teori Zavascki a sós, em particular, num hotel em Santa Catarina? Qual seria a justificativa? Ou seria uma alucinação coletiva de médicos do Paraná e de Santa Catarina? Façam suas apostas. Atenção, pessoal. Estamos em tempos de impeachment. As últimas sessões acontecem agora essa semana e na semana que vem, até que vá ao plenário. Vai ser aprovado no plenário, isso já são favas contadas, eu já contei os votos, conversei com os parlamentares, vai ser aprovado primeiro na comissão, claro, e depois vai a plenário, aí depende também da nossa pressão. A gente tem as ações contra o Lula, Teori engaveta 2, há outras tantas lá no Supremo. Teori e Janot têm tido uma dificuldade para levar as investigações envolvendo Dilma para frente. Teori colocou a mão, melou a investigação de Sérgio Moro envolvendo Lula. Por enquanto, as investigações estão suspensas. Ora, ou o Supremo vai investigar Triplex e Sítio de Atibaia. Não tem a menor lógica, o menor sentido. E de repente, Teori, segundo esses médicos, se reuniu com Gleisi Hoffmann a portas fechadas no Costão do Santinho, em Santa Catarina. A mim, me parece suspeito. E a você? Eu volto logo mais com mais informações aqui no meu canal, no Veja Joyce. Se você não assinou, assine ainda. Vamos fazer desse canal o maior canal do Brasil. Aqui não tem censura, aqui eu conto a notícia como ela é, os fatos e o que tem por trás dos fatos. Obrigada pela companhia e até já.